Olá pessoal, vamos continuar nossas aulas de História e hoje vamos trabalhar com economia açucareira, escravismo e o domínio holandês na América Portuguesa. Um dos primeiros produtos que os portugueses passam a cultivar no Brasil, após a exploração do pau-brasil, vai ser a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi escolhida por diversos fatores. Primeiro, pela experiência na costa da África, do seu cultivo. Depois, por conta do clima e do solo propícios, sobretudo na região Nordeste. Então, com isso, vai haver a criação dos chamados engenhos. O engenho, inicialmente, era só onde a cana era moída, um maquinário. Porém, o engenho passou a designar todo o conjunto, o complexo de produção açucareira, que englobava tanto as roças, onde os trabalhadores, tanto escravizados como livres, extraíam a cana-de-açúcar, quanto nas fazendas, onde a cana era moída, era fervida, além das moradias dos senhores, que era a casa grande, dos escravizados, que eram as senzalas. Essa produção açucareira vai criar no Brasil, na América Portuguesa, a chamada nobreza da terra. O que vem a ser isso? Como grande parte desses senhores de engenho eram descendentes dos primeiros colonizadores, os portugueses, designavam então a nobreza da terra. Eles eram o grupo social mais influente e com mais dominação, tanto econômica quanto política, na América Portuguesa. Eram eles que ocupavam os principais cargos políticos nas câmaras municipais. Então, a produção açucareira englobava, como já disse, tanto a extração da cana nas roças, quanto o moer da cana, que se dava na moenda. Depois era transportado para tachos, onde era fervido, e aí criava-se, formava um melaço, e o açúcar se tornava então barras. Lembrando que esse açúcar era açúcar mascavo, açúcar escuro. Ele era refinado na Europa, sobretudo na Holanda, que inicialmente financiou a produção açucareira no Brasil. A produção açucareira no Brasil, ela teve como principal mão de obra a mão de obra escrava, trabalho compulsório africano. Primeira coisa que a gente tem que definir, esclarecer, são as diferenças entre a escravidão africana e a escravidão no Brasil, nas Américas. No caso da África, a escravidão se dava por diferenças entre povos e por poder da terra. Então se dava também pela guerra. Aqueles povos que fossem vencidos eram subjugados. Além disso, era muito comum também que o indivíduo que tivesse algum problema de necessidade, fome, submetesse a se tornar escravo. Até porque essa escravidão era basicamente, muitas vezes, doméstica ou em pequenas propriedades de terra. Também era comum a punição judicial. Quando uma pessoa cometia um crime, era condenada à escravidão. Ou até a penhora humana, quando o indivíduo oferecia-se a si mesmo como escravo para pagar o empréstimo. Então era comum isso na África. Nas Américas, a gente tinha um tipo de escravidão, sobretudo voltada para o lucro e para a acumulação de capital. E isso fez com que esse tipo de escravidão doméstica, pequenas propriedades, fosse uma escravidão com exploração intensificada da mão de obra escravista, mão de obra africana, levando inclusive práticas de violência para que esses escravizados produzissem ainda mais lucro para seus senhores. Nesse contexto, houve também um discurso religioso que justificava a escravidão africana. A igreja ela não tinha uma definição muito clara inicialmente sobre a natureza da escravidão. Alguns religiosos até condenavam a escravidão.
Porém, muitos vinham com um discurso que justificava. Um deles era de que o africano não possuía alma. Um outro discurso também que era muito utilizado era a chamada descendência de Cã. No livro do Gênesis, após o dilúvio, Cã, filho de Noé, teria visto o pai nu depois que Noé bebeu uma bebida inebriante. E como castigo, Cã teria então sido exilado, tinha sido afastado de sua família. E os europeus diziam que Cã teria ido para a África, seus descendentes então são os africanos. Como castigo, Deus teria enviado um sol tão forte na África que teria então tostado a pele do descendente de Cã. E para então se redimir, eles deveriam se submeter à escravidão. Bom, além disso, a gente tem também que falar sobre as condições dessa escravidão, a começar pelo próprio transporte, né, desses escravizados. Falando que os europeus entendiam os africanos, os escravizados, como uma mercadoria. É algo assim, um tanto quanto para nós grotesco, né? Mas era uma mentalidade da época, que entendia o africano como uma mercadoria. E era transportado em navios negreiros, né, que eram superlotados, muitos adoeciam na travessia, né, a alimentação era muito ruim, e quando chegava na costa, nos portos, já estavam muito fracos e até confusos. E ali, então, os senhores escolhiam os seus escravizados para comprá-los. Poderiam comprar famílias de escravizados para que pudessem, então, se reproduzir, né, ter relações e assim gerar filhos, que seriam, por consequência, também escravizados em mão de obra. Além disso, era comum castigos físicos contra os escravizados. Então, por exemplo, aqueles que se recusassem a trabalhar ou que fugissem das fazendas poderiam ser submetidos, por exemplo, a castigos físicos, como o açoite no pelourinho, ou até a palmatória. A alimentação era muito ruim nas fazendas, nas senzalas. Trabalhava-se muito, geralmente começava a se trabalhar às 4, 5 da manhã antes do sol nascer, só terminava à noite. E feriados e no final de semana, como domingo, às vezes os escravizados eram obrigados a fazer todo tipo de trabalho, como, por exemplo, marcenaria ou construções, além do trabalho agrícola. Então, muitas vezes o escravizado que fizesse algum tipo de não se submetesse à disciplina ou à opressão poderia também ser castigado com a chamada máscara de Flanders, que permitia o escravizado respirar, enxergar, mas não poderia comer. Mas esses escravizados também resistiram de diversas formas. Resistência cultural é uma delas. Embora a religiosidade fosse condenada, a religião africana, eles continuaram praticando, muitas vezes de forma clandestina ou até por meio de sincretismo. Alguns deles adotavam os ritos cristãos católicos, mas continuavam com suas práticas religiosas. Outra forma também de resistência foi a capoeira. A capoeira nada mais é do que uma luta que até hoje existe, né, que era uma forma de defesa desses escravizados contra capitães do mato, feitores, que os oprimiam. E também os quilombos. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, que teve como liderança Zumbi. Só que os quilombos existiram praticamente em todo o país. E alguns desses quilombos até hoje, né, resistem e são remanescentes, são comunidades que até hoje existem no Brasil. Nos quilombos, os africanos poderiam praticar a sua cultura, a sua religiosidade. Geralmente trabalhavam da extração da terra, da agricultura, que era colocada em comum, geralmente para a agricultura de subsistência, em que o que era produzido na terra era dividido entre a comunidade. Bom, como falei no início,
a produção açucareira no Brasil ela foi financiada inicialmente pelos holandeses. Os holandeses financiaram, fizeram empréstimos para senhores para a produção de açúcar. Porém, no século XVI, no final do século XVI, ocorre a chamada União Ibérica. O que vem a ser essa União Ibérica? Foi um momento em que a dinastia de Avis, em Portugal, entrou em crise. O rei Dom Henrique morre e não deixa herdeiros. E o trono português é então ocupado pelo rei Filipe II da Espanha. Nesse contexto, a Espanha era inimiga dos holandeses, porque os holandeses desejavam a sua independência na região dos Países Baixos, que era domínio espanhol. Por isso, os espanhóis passaram então a proibir que os holandeses lucrassem com a extração ou a produção de açúcar no Brasil. Diante disso, os holandeses então invadiram a região Nordeste, algumas regiões da região Nordeste, para então reaver a produção açucareira. E aí teve uma liderança nesse contexto que foi Maurício de Nassau. Ele administrou, no caso, sobretudo a cidade de Recife, em Pernambuco, e promoveu várias reformas urbanas e desenvolvimento também cultural e artístico em Pernambuco. Foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, que era destinada para a extração de cana-de-açúcar e produção açucareira. Então, durante esse momento, embora os holandeses dominassem o Brasil, a Espanha pouco fez, porque ela estava mais preocupada com as suas possessões na América Espanhola. O domínio holandês só vai, de fato, terminar com a restauração portuguesa, que vai ocorrer com o início da dinastia de Bragança. E aí os portugueses, então, promovem várias guerras para, então, expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro. A principal delas foi a Batalha de Guararapes, em que os portugueses, então, expulsam os holandeses do Nordeste. A que se deve a expulsão dos holandeses do Nordeste? Enfraquecimento do poder holandês. Primeiro que Nassau foi demitido como administrador da Companhia dos Ocidentais naquele contexto e enfraqueceu, obviamente, o domínio holandês no Brasil. E aí, com isso, acabou que Portugal retomou as suas possessões no Nordeste. E espero que tenha ficado claro e até a nossa próxima aula.